Irmão, com a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Estamos alegres nessa noite de poder voltar a retornar aqui a congregação em água mineral. Louvo a Deus pela vida dessa juventude, do conjunto de adolescentes e jovens aqui da congregação. Que Deus ele venha abençoar a vida dos nossos irmãos, parabenizá-los por mais um ano de estar na presença do Senhor, adorando a Ele, glorificando o nome dEle e exaltando o nome do Senhor. Trago um abraço aqui do nosso pastor Antônio Ramalho, ali o nosso dirigente da congregação em Jardim Coelho, ali que nos proporcionou de estarmos aqui nessa noite. Hoje lá nós temos um culto na rua, por isso que eu estou aqui, não estou acompanhado da minha família. Mas sem delongas, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, onde foi nos passado o tema, Mateus capítulo 11, o versículo 28, o 29 e o 30. Eu estou meio gripado, irmão. Os irmãos vão orando pelo presbítero Claudinei. Estou um pouco com a garganta inflamada, mas como a irmã Daniela ela teve uma oportunidade aqui, ela falou algo muito interessante. Às vezes tem crente que só deixa para botar fogo na lenha na hora de assar o churrasco. Mas tem crente que não é como aqueles que fazem churrasco. Quando você chega na churrascaria, ele já colocou a lenha para aquecer às 6 horas da manhã. E assim deve ser a vida do crente. Quando ela falou essa palavra, eu lembrava que hoje, 5h30 da manhã, eu estava acordado, orando em propósito aqui desse culto. Então, ela foi muito feliz na sua palavra, dizendo que o crente, tem crente que já entrou na sintonia pela manhã. Tem alguns que entrou e tem alguns que ainda nem entrou na sintonia, nem sentiu Jesus aqui nesse lugar. Então vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descansos para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Podei-vos assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus nessa noite. Louvado seja Deus. Faz a pergunta para o irmão que está do seu lado, diz assim para ele: quem é Jesus que você conhece e prega? Você conhece esse Jesus? Faz essa outra pergunta. Foi como do nosso irmão Herberto falou aqui. Às vezes você vem para a igreja, canta, você vem, faz várias coisas, mas você não conhece Jesus, você não sabe quem é o Jesus que você propaga. Então o tema dessa mensagem que eu gostaria de trazer para os irmãos: quem é Jesus? Então nós iremos ver nessa mensagem, nesse tema, nessa noite, que os irmãos trouxeram como um tema: Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Quando Mateus ele está escrevendo aqui no capítulo 11 do livro de Mateus, Jesus dizendo, Jesus chamando, Jesus falando. Não é quem está falando, é na pessoa de Jesus Cristo, ele dizendo: vinde a mim. Ele está chamando, ele está convocando. Mas nessa situação há uma vertente, há duas vertentes, há dois caminhos. Jesus ele chama, entra na rua quem quer, vai optar quem quer estar com Jesus. Tem a outra vertente que tem um caminho, aquele que escolhe a não seguir a Jesus. E aqui, como o nosso irmão Renan disse, muitas das vezes
Tem pessoas que estão no culto, mas está dormindo, está na janela, escolheu entrar no caminho de tentar andar nas duas mãos, sendo que quando nós entramos na contramão, ou o carro, ou ele capota, ou ele acontece algum tipo de acidente, ou quando nós entramos no outro caminho, entramos no caminho chamado caminho da perdição. Quando Jesus está dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei, que o meu jugo, o meu suave, é leve. Jesus, ele está convocando todo aquele que está cansado, todo aquele que está vivendo no mundão, todos aqueles que estão oprimidos, todos aqueles que estão cansados, todos aqueles que estão fadigados, todos aqueles que outrora, como eu, era um jovem que andava desagarrado, eu era um jovem que pensava que vivia uma vida alegre, eu era um jovem que outrora eu achava que eu estava me satisfazendo a minha alma, eu achava que eu era um jovem, que o meu ego, que a minha roupa, que o jeito que eu me vestia, que o jeito que eu me suportava, eu não suportava as pessoas quando vinham falar para mim de Jesus. Mas teve um dia que eu estava como o apóstolo Paulo, quando era chamado ainda Saulo, ele encontrou Jesus no caminho, e naquele caminho Jesus disse, ei Paulo, ei Saulo, você que tanto me persegue, você que tanto persegue a igreja do Senhor, vinde a mim, vós que estáis cansado, você está oprimido, você está perseguindo a igreja do Senhor. E aí Saulo, ele tem um encontro com Jesus de Nazaré. Quem sabe não é nesta noite que você está no meio dessa viela, que você está no meio dessa rua, que você está no meio, você que está perdido. Saulo, ele conhecia a palavra, Saulo, ele conhecia a palavra, porque ele andava com Gamaliel, ele conhecia quem era Jesus por letra, mas ele não conhecia Jesus na intimidade. Muitos crentes conhecem Jesus através da Bíblia, mas não conhecem Jesus no dia a dia, no seu caminhar, no teu levantar. É hoje, nesta noite, que ele vai te tomar pelas tuas mãos direitas e vai te dizer, meu filho, eu sou o Jesus que entro na peleja. Aleluia! Quando Paulo, ele encontra esse Jesus, meu irmão, ele tem a sua vida transformada. Paulo, mesmo com Gamaliel, ele estudava, ele conhecia, ele tinha todo o entendimento teológico. Paulo, ele sabia quem era Jesus, e Jesus também sabia quem era Saulo. Então Jesus, ele chama Saulo pelo nome, ele não chama pelo um apelido, e ele não tem um encontro com qualquer um. Saulo, quando ele vê, ele logo reconhece, e ele reconhecendo, Jesus disse para ele, Saulo, 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 por que tu me persegues? Jesus, nessa noite, ele não vai te chamar pelo teu apelido. Jesus, nessa noite, ele não vai tocar nas tuas mãos porque você está com um perfume importado, não. Ele vai te tocar nesta noite porque ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. O mesmo Jesus que Paulo encontrou indo de caminho a Damasco, é o mesmo Jesus que está aqui nesta noite. Ele está andando para um lado e para o outro, para a direita e para a esquerda, e ele está dizendo, vinde a mim, vinde a mim. O mesmo que operou ontem é o mesmo que quer operar hoje, é o mesmo que vai operar no futuro. Ele não mudou e ele está aqui nesta noite. Então Paulo, quando ele tem um encontro com Jesus, ele tem a sua vida modificada, porque todo aquele que encontra Jesus, ele tem uma nova página escrita. Todo aquele que encontra Jesus, ele estava cansado, ele estava oprimido,
Mas quando nós temos em nossas vidas o encontro com Jesus, nós temos as nossas vidas modificadas. Eu outrora era um jovem beberrão. Eu outrora era um jovem que andava no caminho dos bailes funk. Mas teve um dia que Jesus falou: ei, Claudinei, vinde a mim. Você está cansado e oprimido, eu vou te aliviar. Todo aquele que tem um encontro com Jesus, ele não torna a mesma pessoa. Todo aquele que tem um encontro com Jesus, um milagre, cura, transformação, libertação, algo de diferente acontece, porque Jesus, ele é o das boas novas, ele é o que transforma. E certa feita, um pastor contava um testemunho. Ele estava pregando um sermão. E era este mesmo sermão: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. No meio da mensagem, no meio do culto, alguém interrompe o culto e fala: ei, pastor, para com essa palhaçada, para com esse discurso, porque eu sou ateu, eu não acredito nesse homem. E a palavra de Deus colocou a palavra na vida desse homem, e ele falou: tá bom, eu vou pregar, mas vem aqui que vamos ter um diálogo, eu e você. E aquele pastor, naquela mensagem, ele falava que naquele diálogo, ele começou a dizer e a explicar: olha, quando Jesus está dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, esse Jesus, ele vai aliviar, ele vai transformar. Olha, dentro dos seus conhecimentos técnicos, dentro dos seus conhecimentos científicos, dentro dos seus conhecimentos teológicos, eu quero que você me comprove e que você me mostre, dentro desses conceitos, algo que me convença a não a pregar Jesus. Mas eu, dentro dos meus conhecimentos, dentro da minha espiritualidade, dentro do Jesus que eu conheço, eu creio que ele vai fazer algo nesta noite. E ali aquele homem se assentou, ele ficou quieto. E quando de repente, no meio do culto, uma mulher que estava do lado daquele ateu, ela começa a chorar. E aquele ateu fala para aquela mulher: por que estás chorando? Aquela mulher, ela disse: eu não sei. Mas quando esse homem começou a falar da mulher do fluxo de sangue, que ela foi ao encontro de Jesus, e ela indo ao encontro de Jesus, ela tocou na orla do mestre, e aquela mulher foi curada. Olha, eu entrei agora aqui, e no meu seio tinha um módulo, e quando esse homem começou a pregar essa palavra, eu comecei a tocar no meu seio, já não tem mais caroço, já não tem mais nada. Aquela mulher se levantou, e ela foi ter com aquele pastor, e levantou, e disse: eu aceito esse Jesus como Salvador da minha alma, como Salvador da minha vida. Aquela mulher diz: Jesus, vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. E aí, quando o pastor faz o apelo, aquela mulher já estava na frente, chorando. E quando ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. E começou uma multidão vir à frente. E quando o pastor, ele olha, abriu-se uma avenida, está vindo o ateu, olhando para aquele pastor e dizendo: eu estou indo, porque hoje mesmo, quando aquela mulher falava, eu vi Jesus descer a face para com aquela mulher. Esse Jesus realmente, ele faz milagre. Esse Jesus, ele quer fazer um milagre hoje aqui, na minha e na tua vida. Quantos crê nisso? Adore a ele nesta noite. Aleluia. Quando Paulo, ele tem um encontro com Jesus, ele era Saulo. Ele tinha intimidade com Gamaliel. Muitas das vezes você entra, eu gosto muito de fazer culto nos lares. E certa feita eu entrei na casa de uma senhora. E quando eu entrei, eu vi logo uma Bíblia. Eu falei: acho que ela é crente.
Eu olhei para o presbítero Edson e falei, parece ser crente. E entramos e começamos a cantar alguns hinos. E de repente o Espírito de Deus, ele me incomodou de uma maneira tal que eu olhei o versículo, fui ver. E aí quando eu olhei para a Bíblia da moça, estava no salmo mais conhecido, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí Deus falou dentro do meu coração, pergunta para ela se ela conhece esse Senhor. E eu perguntei para ela, olha, a senhora pediu o culto, nós estamos aqui, estamos alegres. Eu falei, a senhora tem uma Bíblia ali em cima da sua estante, Bíblia bonita por sinal. E comecei a falar com ela e eu falei assim, olha, eu posso ter uma curiosidade? Em que livro está aberto a sua Bíblia? Ela sorriu para mim e falou, meu filho, está no Salmo 23, um salmo muito conhecido. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ela nem olhou para a Bíblia. Eu falei, que versículo lindo, versículo maravilhoso. Olha, a senhora conhece esse Deus desse salmo? Esse Senhor desse salmo? Ela falou, não, eu só conheço ele de palavras do salmo, mas eu não conheço ele. E aí nós começamos o culto, começamos a cantar, começamos a louvar ao Senhor. E eu comecei a mostrar para ela quem era o Jesus daquele salmo, quem era o Deus daquele salmo, porque muitas das vezes é fácil recitar salmo, é fácil recitar palavras bonitas, é fácil você botar um terno, botar uma Bíblia debaixo do braço e dizer que conhece Jesus, é muito fácil você ser um crente virtual, é muito fácil você ser um crente 007, é muito fácil você conhecer Jesus apenas no falar, mas o difícil é quando você conhece Ele, e Ele te coloca no estreito. Saulo, quando ele cai do cavalo, ele acorda cego, porque foi necessário ele ficar cego e ter um encontro com Jesus. Nesta noite, Ele está chamando, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vós que estáis cansado, vós que estáis oprimido, que eu vos aliviarei. E eu falei para aquela senhora, olha, ela falou, eu senti algo estranho. O que de estranho a senhora sentiu? Eu senti algo diferente. Quando as irmãs cantavam, quando você falava, eu falei, a senhora quer aceitar Jesus como um salvador da tua vida? Ela olhou para o Edson, ela olhou para mim. Eu falei, é só a senhora levantar as mãos, que a senhora não vai conhecer esse Deus somente de recitar versículo, não. Ele vai entrar na tua casa, Ele vai mudar a tua história. Aí eu comecei a falar para ela, olha, havia um homem na Bíblia chamado Zaqueu, e quando ele ouviu que Jesus estava na cidade, a Bíblia diz que Zaqueu subiu numa figueira brava. Sabe o que era uma figueira brava? Ele subiu só para ver Jesus. E eu comecei a contar para aquela mulher, olha, foi Zaqueu que convidou Jesus para entrar na tua casa, e quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu, ele teve a sua vida transformada, ele teve a sua vida liberta. Olha, ele quer entrar na tua casa hoje, senhora. Ela abriu os braços, me abraçou e falou, eu vou aceitar Jesus como Zaqueu aceitou, e ele vai entrar na minha casa, ele vai mudar a minha vida. É esse Jesus que eu estou te falando. Ele está aqui nesta noite, ele está dizendo, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Aleluia. Então esse Jesus, Ele não mudou. Nós mudamos, Ele não. Nós muitas das vezes fazemos números. Quando o irmão falava aqui cansaço, quando a Bíblia diz, jovem, sois forte, porque tu venceste o maligno. Mas quando Jesus ele está dizendo na nossa correria do nosso dia a dia, muito jovem aqui estuda, trabalha, faz faculdade,
E muitas das vezes não tem nem tempo de orar, nem tempo de se consagrar. E aí muitas das vezes muitos jovens têm se perdido. Muitos jovens têm entrado em outros caminhos, sabe por quê? Porque lá em Isaías está dizendo, nossos jovens se cansarão e certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, olha aqui que Isaías está dizendo, mas os que esperam, os jovens se cansarão e certamente cairão. Então, irmão, quando o profeta Abacuque ele disse, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Ele não pediu nem no começo nem no fim, ele pediu no meio. Sabe por quê? Quando Isaías ele diz, os jovens cairão, os jovens se fadigarão. O jovem é como o Renan disse aqui, o jovem muitas das vezes ele é elétrico, ele estuda, ele trabalha, ele faz tudo. Mas se ele não colocar Jesus como centro da tua vida, ele cai. Cai. O jovem Eutico, quando ele estava na janela, ele estava desapercebido. Ele estava sentado na janela. E aí o Renan foi muito feliz. Mesmo que esteja cansado, mesmo que esteja fatigado, mas Isaías disse, os que esperam no Senhor. Quantos têm esperado no Senhor nessa noite? Levante tua mão e adore a Ele nessa noite. Outro dia eu pregava essa mensagem para um grupo de jovens crentes lá do Senai. O jovem falou assim para mim, rapaz, mas para que você está pregando essa palavra? Só tem crente aqui. Eu falei assim, você quer deter o que Deus quer falar? Aí ele falou, já tomei um cascudo. Eu falei, não, tomou uma bufetada na cara mesmo. Eu falei, você sabia que tem muito crente no meio do conjunto? Muito cansado, muitos oprimidos? Ele olhou para mim, será, presbítero? Eu falei, muitos. Aí eu fui e falei assim, eu vou cantar um hino, eu não sei cantar não, mas eu vou cantar. Aí ele falou, você vai cantar? Eu falei, já viu aquele hino que fala que perdidos na casa do Pai? Tá cheio. No meio da juventude então tá lotado. Tem muitos perdidos na casa do Pai. E Jesus, quando ele fala, vinde a mim vós que estáis cansado e oprimido, ele não está falando só para aquela pessoa que não tem a Cristo como Salvador, não. Ele está dizendo até para mim como presbítero, muitas das vezes a correria do dia a dia, a fadiga, eu tenho que confiar plenamente em Jesus. Eu não tenho que confiar nem A nem B, eu tenho que olhar para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus Cristo. E aí eu falei para ele, sabe por que nas nossas igrejas hoje em dia, muitos estão caindo, muitos estão oprimidos, muitos estão cansados? Ele falou, não. Falei, porque muitos esperam muito dos pastores, muitos esperam muito das regentes, muitos esperam muito dos líderes, muitos esperam de todo mundo e esquece de olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, o Senhor lá de Nazaré. Quando aquele homem, ele estava indo lá a caminho de Jericó, aquele homem, ele gritou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É isso que eu e você temos que fazer nessa noite, chamar a atenção do mestre. Se eu não chamo a atenção do mestre, irmão, como que ele vai olhar para mim? Se eu não chamo a atenção dele, Robson, como que ele vai olhar para minha pessoa? Se eu não chamo a atenção dele, se aquele homem ficasse quietinho, Jesus ele falou, vinde a mim. Aquele homem ele não podia sair da tua posição porque ele era cego. Aquele homem usava uma capa. E quanto mais ele gritava, alguém tentava, cala a boca, fica quieto aí. E ele com outra voz, Jesus, filho de Davi, ei, você tem que chamar a atenção dele, você tem que buscar a comunhão dele. Ele está dizendo, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Você tem que largar a tua capa como aquele homem largou e dizer, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, usa-me a mim. Então no caminho de Damasco, Paulo tem um encontro. Esse encontro, irmão, ele mudou a vida, ele mudou a trajetória de Paulo, de Saulo.
Aquele que era o maior perseguidor da igreja, agora passa a ser o mais perseguido. Eu era um cara que falava assim, olha, no dia que eu botar um terno e começar a gritar na igreja, pode me internar que eu estou ficando louco. Olha o que Jesus faz, irmão. Eu não consigo pregar se eu não gritar. Acho que eu fico doido se eu não pregar, se eu não gritar. Eu grito, eu pulo, eu corro, eu fico suado. A minha esposa comprou uma porção de toalhinha, eu deixo tudo em casa, de propósito. Porque eu gosto de ficar suado, gosto de ficar passando a mão no rosto. Porque eu dizia que é maluco que ficava assim. Eu treinava, jogava futebol, não queria saber de igreja. Mas um dia Jesus me encontrou no meio do caminho. E quando ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. O jugo dele é suave, irmão. Quando Paulo ele encontra esse Jesus, ele tem sua vida transformada. Quando Paulo, ele que já conhecia, uma coisa é você conhecer, outra coisa é você ter experiência e comunhão com ele. Ele conhecia de letra, ele conhecia pelos ensinamentos de Gamaliel. Mas quando ele está cego, e quando falaram assim, ó, vai a casa, lá vocês vão encontrar Saulo, ele vai estar orando. Saulo ele está orando. E quantos muitos o temia, Jesus já tinha um projeto para a vida de Saulo. Olha para o irmão que está do teu lado, catuca ele e fala assim, Jesus tem um projeto para a minha vida. Ele me tirou lá do lamaçal do pecado, porque ele tem um projeto. O projeto para alguns era de ver o Claudinei 6 meses desviado. Muitos diziam na minha rua, olha, o Fábio do Guaraci, que hoje é pastor, é meu primo, e o Claudinei, eles treinam lá no Fluminense, lá em Xerém. Eles vão se desviar, eles não vão ficar na igreja. E um dia meu primo quebrou o joelho. E entrou para a igreja, o Fábio. E um dia eu estava disputando um campeonato, torci de uma vez só o tornozelo e o joelho direito. E o Fábio um dia pregando para mim, eu nunca mais esqueço isso, num domingo, eu falei, eu vou me recuperar e vou voltar a jogar bola. E no domingo eu fui numa festividade lá no Jardim Coelho. Sentei no último banco. E quando eu estou sentado no último banco, o pastor Luiz Henrique falou, ei, você que está no último banco. Eu falei, rapaz, os crentes é tudo fofoqueiro mesmo, já contaram tudo da minha vida para o pastor. E ele começou a contar tudo o que havia acontecido comigo no sábado. E quando eu me deparei, eu já estava na frente do púlpito com o joelho dobrado, chorando. E aceitando a Jesus como meu Salvador. Irmãos, e desde aquele dia, 2000, ano de 2000, vai fazer 15 anos agora, em novembro, que eu aceitei a Jesus como Salvador. E aí as pessoas diziam que eu e o Fábio, nós iríamos ficar 6 meses só na igreja. Esses 6 meses já vão passar 15 anos. Um é dirigente de congregação, o outro é líder da UMADEC. Eu e o meu primo, nós somos casados. E às vezes nós andamos na rua, as pessoas ficam olhando, são jovens, são. Mas Ele tem um projeto na minha e na tua vida. E aí outro dia eu falava para a juventude, olha, quem tem um encontro verdadeiramente com Jesus, ele não se desvia. Aquele que entra no caminho, ele não se desvia. O cego Bartimeu, ele teve um encontro, ele entrou na linha, ele encontrou Jesus, e quando ele encontrou Jesus, ele foi curado, ele foi liberto, ele foi transformado. Ei, você andava no lamaçal de pecado, ele te tomou pelas tuas mãos direitas, te tirou lá do lamaçal de pecado, endireitou a tua vida. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é carpinteiro, e nós era como um galho torto, e ele nos plainou, e ele nos endireitou, e ele morreu lá na cruz por mim e por você, irmão.
Ele está dizendo, vinde a mim. E quando esse Saulo ele encontra esse Jesus, e ele começa a ser o maior pregador do evangelho, ninguém mais segurou Saulo. Ninguém mais segura. Depois de Jesus Cristo, o maior evangelista, o maior pregador, Saulo ele começa a bombardear o inferno. É assim quando eu e você encontramos com Jesus. Ele tem um plano nas nossas vidas. Ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido. E muitas das vezes no meio da caminhada, muitos crentes desanimam. Muitos crentes cansados, muitos crentes oprimidos dentro da igreja. Mas não foi porque ele te chamou lá atrás, que ele quebrou a aliança contigo, não. Ele está dizendo, sou eu que ando do teu lado. Sou eu que, quando a Bíblia diz lá no livro de Pedro, o nosso adversário, ele anda bramando como leão, procurando quem possa tragar. Mas a Bíblia também diz que ele dará ordem aos teus anjos, ao meu e ao teu respeito. Ele está andando o tempo todo conosco. É Ele que está te segurando pelas tuas mãos, está te dizendo, não temas, porque eu sou contigo, e nem te assombres, que eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço com a destra da minha justiça. Agindo eu, quem impedirá? É Ele que está agindo, é Ele que está trabalhando, é Ele que está te segurando pelas tuas mãos. É Ele que tem lutado as suas lutas. É Ele que tem guerreado as tuas guerras. É Ele que, quando você está lá naquele hospital, é Ele que está comandando o mistério da tua vida. Só esse Jesus faz essas coisas. Quando Ele diz, vinde a mim, Ele não está dizendo, Ele está dizendo é para toda a igreja nessa noite. Você que está cansado, você que está fadigado, você que fala assim, olha, se o pastor falar mais alguma coisinha, eu vou pegar meu cartão de membro e vou entregar. Olha, se o presbítero Romildo falar mais alguma coisa, eu também saio do conjunto. Olha, se o Claudinei falar mais alguma coisa, eu não canto não, uma deck. E aí você pensa que a estrela, a única estrela, é Jesus de Nazaré, meu irmão. É Ele que brilha, é Ele que está no comando. Se não for Ele, se não for para Ele, se Ele que está dizendo, vinde a mim, não sou eu que estou falando, eu vou chegar aí, não. É Ele que está dizendo, vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Irmão, você já viu que quando o crente tem crente, ele não ora, ele não jejua, ele não faz nada. Aí ele chega no culto, ele é todo estudado, faz teologia, está na faculdade, e aí ele começa a falar bonito, palavra de efeito. E a igreja, acontece nada. E aí o pastor vai, chama aquele irmão que está na portaria, aquele irmão que não estudou, aquele irmão que não teve oportunidade. Mas quando ele abre a Bíblia e ele começa a ler, o Senhor é meu pastor, aleluia, nada me faltará. E ele começa a falar desse Jesus e contar as experiências que ele tem com Jesus. O fogo desce, a glória de Deus desce. Sabe por quê? Deus, ele não se importa com título. Deus não se importa com as faculdades teológicas. Deus usa quem quer, da forma que quer. Mas ele fala, vinde a mim, vinde a mim. Aqueles que se chegam a Ele, aquele que busca Ele, Ele usa os humildes e Ele abate os exaltados. Você já viu que tem irmão que não gosta de pedir oração, não. Ele passa pela luta, ele passa pela prova, mas é ruim de ele pedir oração, hein? Você já viu algum pastor descendo e pedir oração? Todo dia eu fiz essa pergunta para os irmãos lá dentro do Senai. Tem uns moleque lá que falou assim para mim, você quer, faço teologia, faço... Falei, você já viu que quase ninguém do púlpito desce para pedir oração? Quase ninguém. Uma porção de pastor todo errado, obreiro errado. E aí uma vez eu fui numa vigília, irmão. Eu estou na vigília, reteté comendo. Deus levantou a irmã do círculo de oração, subiu no púlpito e pegou na mão do presbítero e puxou. Ele não entendeu nada, a igreja não entendeu nada.
E aí quando tirou a guitarra da mão dele, o fogo desceu no meio da igreja. E aí as pessoas começaram a entender. E ela falou assim: não é da forma que tu queres, é da forma que eu quero. Às vezes Jesus está dizendo: Claudinei, desce. Daniele, desce. Rafael, desce. Para subir tem que descer. Para ser exaltado tem que descer. É Ele que chama: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. É Jesus que está nos chamando. É Jesus que está nos capacitando. Às vezes eu falo para as pessoas: irmãos, eu tenho só o sobrenome de Silva. Meu nome é Claudinei Silva. Eu não sou sobrinho do pastor Joel e nem do pastor Samuel, não. É Claudinei Silva. Ninguém da minha família é crente. Ninguém da minha família era evangélico. E as pessoas falam: rapaz, você chegou muito rápido a presbítera, presidente da UMADEC. Eu já vou para o 9º ano trabalhando era adolescente e agora é jovem. Na UMADEC eu já tenho 3 anos. Com o Nilceia e com o irmão André eu trabalhei 6 anos na UMADEC. Falou: você deve ter algum conchavo com homem. Eu falei: eu não tenho conchavo com homem nenhum. Eu tenho conchavo com aquele que no dia ele me diz: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido. É com ele que eu tenho mistério. Não é com Samuel, não é com o pastor Joel, não é com ninguém. É com ele, com o autor e consumador da minha fé. Ei, quem está te chamando é Jesus. Quem está te alistando é Jesus. Quando Ele chama, Ele a garante. Quando Ele chama, Ele supre todas as nossas necessidades. Ficai de pé, irmão. Aleluia, ficai de pé. Aleluia. Eu gostaria de chamar o irmão Robson e a sua esposa para estar louvando a Deus aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Fica de pé, irmãos. Jesus está aqui nessa noite. Eu sinto a presença do Senhor. Aleluia. Você que não colocou a tua lenha para pegar fogo de manhã. Você que não colocou a sua lenha para pegar o meio-dia. E você entrou nesse culto e começou a tacar fogo nela. E ao decorrer desse culto, a lenha, as brasas começou a aquecer. E você que ainda, a tua brasa ainda nem um pouquinho de fogo pegou. Dá a mão para esse abençoado que está do teu lado. O irmão Robson e a sua esposa vai estar louvando. Deixa o Espírito de Deus agir aqui nessa noite. Oh, aleluia. Eu sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Ele é fiel e Ele está aqui nessa noite. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Abra o seu coração para o Senhor nessa noite. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel,
a mim. Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Aleluia. Fiel a mim. Fiel a mim. Fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Como sempre és. Fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Baixinho, irmão, baixinho. Gostaria de convidar você que ainda não tem Jesus como teu Salvador. Ele está dizendo nessa noite: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido. Jesus nessa noite, Ele te convida a você sair do teu lugar. Sair do teu lugar e vir correndo, vir depressa. Saia do teu lugar que eu quero orar por você. Você que quer ter um encontro com Jesus aqui nessa noite. Você que entrou por essas portas e ainda só conhecia Jesus, mas não tinha intimidade com Ele. Ele te convida nessa noite: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Jesus, Ele está à porta batendo. Se você abrir a porta do teu coração, você que está afastado, você que está desviado do caminho do Senhor, e um dia Ele te chamou e você foi até a Ele, mas as fraquezas, as lutas, os empecilhos desse mundo tem feito você parar, tem feito você se prostrar. Ele está te dizendo: volta para mim. Ele está te dizendo: vem de braços abertos. Ele está te convidando nessa noite. Ele está batendo de volta na porta. Se você abrir a porta do teu coração, Ele é delicado, Ele vai entrar, Ele vai ceiar contigo nessa noite. Vinde a mim. Ele é fiel, Ele é poderoso para mudar a história da tua vida. Assim como Ele mudou a vida de Paulo, de Saulo,
Ele quer mudar a tua vida também. Se não tem ninguém para Jesus, eu gostaria de chamar agora você crente. Você que está aqui e você veio querer receber algo de Deus nessa noite. Você que veio querer, não quer sair daqui da mesma forma que você entrou. Ah, irmão, estou cansado. Ah, irmão, só Jesus na causa. Saia do teu lugar, venha depressa, vem aqui, que eu vou orar pela tua vida. Não se acanhe, não fique com vergonha que ninguém vai estar olhando para você. Estou fazendo isso aqui porque o Espírito de Deus está me conduzindo a fazer isso. Tem um hino que eu não sei cantar ele não, mas tem um hino que diz assim: segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus. Olha quem vai te sustentar. Tema, chega adiante e não olhe para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Ele está te convidando a segurar nas mãos dele. Nas mãos de Deus, segura. Aleluias. Adiante e não olhe para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Estenda tuas mãos para cá, irmão. O mistério é esse, é segurar nas mãos de Deus. Tem uma porção de gente aí que segurou na mão da Dilma e está frustrado. Tem uma porção de gente segurando na mão do político, aquele que fez promessa, e o desemprego está assolando. Mas quando nós seguramos nas mãos de Deus, irmão, aquele que segura nas mãos de Deus e confia no seu Filho Jesus Cristo,
Ele é mais do que vencedor. Vamos orar nessa noite. Bendito Deus, eterno Pai, Senhor da glória, eis aqui os teus filhos, os teus servos, ó Deus, que pelo ato de fé, Senhor da glória, Senhor, incumbido, Senhor, aqui, Senhor, a tua palavra que está nos enchendo, ela não volta vazia, antes ela faz aquilo que vos apraz. Ó Deus, e aqui como ministro da tua palavra, ó Deus querido Pai eterno, teus filhos que vieram aqui pelo ato de fé, ó Deus, os teus filhos, ó Deus, que eu não sei a causa, eu não sei a dificuldade, mas a tua palavra diz que tu és o Deus que sonda, tu és o Deus que conhece, tu conhece o nosso caminhar, o nosso levantar, ó Deus, por isso trabalha na área, aquilo que o teu filho almeja, aquilo que o teu filho tem buscado, aquilo que o teu filho tem te pedido, Senhor. Ó Deus, opera milagre, opera maravilha. Senhor, a tua palavra diz: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Senhor, e pelo ato de fé eles vieram aqui, ó Deus, recebendo o teu chamado. Por isso nessa noite, Senhor, eu te peço uma renovação. Eu te peço que assim como tu entraste na casa de Zaqueu, nessa noite o Senhor venha entrar em lares aqui nessa noite. Nessa noite o Senhor venha mudar história. Nessa noite o Senhor venha ser o advogado. Nessa noite o Senhor venha ser o guarda fiel. Nessa noite o Senhor venha entrar em casamentos aqui nesta noite. Nessa noite o Senhor possa operar milagres e maravilha no meio da tua igreja. Essa é a oração que nós fazemos a ti e te agradecemos no nome de Jesus. Pode voltar para o lugar de vocês. Eu quero aqui agradecer a liderança local, pastor Joel.